Olá, seja bem-vindo ao novo livro eletrônico. Mais ágil e seguro, design inovador, menus laterais, mais parecido com o Enota, e a partir de agora você irá identificar o que mudou. Bem, a tela de login que você utiliza atualmente permite que você insira seu usuário e senha para acessar o sistema, e as funcionalidades e links disponíveis estão organizados em 3 quadros, sendo o de acesso, o de validações e o de ajuda. Já a tela de login do novo livro eletrônico também traz informações e funcionalidades voltadas ao acesso, às validações e também de ajuda. Você pode perceber que os campos de usuário e senha estão disponíveis no mesmo local. Você ainda pode realizar o login ao sistema utilizando sua conta do Yahoo ou seu eCPF. As informações de ajuda estão disponíveis nesta barra, assim como as validações estão agrupadas. Tudo isso para facilitar o seu acesso e a utilização do sistema. E após realizar o login ao sistema, esta é a página principal que é apresentada a você. Bem, você já está acostumado com ela. Menus na parte superior da janela, um pouco acima informação do módulo que você está acessando, suas informações, a possibilidade de alterar os seus dados diretamente na central do usuário por meio do link Configurações. Ainda ao centro da página existe a possibilidade de verificar as suas correspondências, um campo que é destinado à mensagem que o município queira deixar para você. E por fim, qual o seu município, a prefeitura a qual está acessando. E esta é a sua nova página principal. Na parte superior está a sua identificação, bem como de seu município. Você poderá verificar as mensagens enviadas a você na sua caixa de entrada. Se o município configurou uma mensagem a ser apresentada toda vez que você realizar o login, esta será apresentada neste campo. Caso você deseje fazer alguma manutenção em seu cadastro na central do usuário, será por meio desta opção, Configurações. Os menus que estavam localizados na parte superior da tela agora estão na sua lateral. Ao clicar sobre cada opção, você terá as funcionalidades correspondentes. Na parte de declarações, cadastro de tomadores ou prestadores, guias de pagamento, relatórios, processos e ainda outras opções. Eu vou demonstrar as funcionalidades disponíveis em cada quadro. Iniciando pelos usuários. Antes você utilizava o menu Cadastros, Usuários da entidade e Permissões dos usuários da entidade para adicionar e conceder permissões a eles. Agora, você utiliza a funcionalidade Usuários, localizada no item Opções, para gerenciar os usuários de sua entidade. Já, algumas solicitações disponíveis no menu Cadastros estão localizadas em outros itens do novo livro. Entretanto, a solicitação de alteração cadastral não está mais disponível. Portanto, se você tiver algum dado a ser alterado, entre em contato com o setor de fiscalização do seu município. As solicitações de reabertura de declarações de serviços prestados, tomados e também de despesas, a partir de agora você realiza por meio de um botão disponível na própria funcionalidade, onde você insere a movimentação da competência. Quanto às AIDFs, tanto a solicitação quanto a validação do recibo agora estão localizadas no menu Processos. Com relação aos serviços, nada mudou. Você continua acessando o menu Declarações, Serviços prestados, tomados, Simplificada de serviços prestados e Simplificada de serviços tomados. A partir de agora, para emitir notas avulsas, você deverá procurar o setor de fiscalização. Quanto à importação de arquivos, continua no mesmo menu Declarações. Já a situação dos arquivos importados, a partir de agora, está localizada no item Processos. As declarações de faturamento, que eram realizadas no menu Declarações, permanecem no mesmo local.
Quanto ao ISS fixo, as despesas e as taxas especiais estão agrupados no novo livro, no item Declarações. Com relação aos relatórios, no novo livro estão disponíveis o livro de ISS, serviços prestados e não declarados, serviços tomados e não declarados e o auto de infração. Já a guia de pagamento pode ser obtida por meio do item Guia de Pagamento. Já os saldos estão disponíveis na forma de uma consulta de saldos localizada no item Processos. No menu Utilitários, no item Minhas Correspondências, tanto as assinaturas quanto as correspondências passam a ser gerenciadas no item Opções, Gerenciador de Mensagens. E a partir de agora, não há mais necessidade de utilizar o Obter acesso a uma nova empresa. Assim que a sua solicitação de acesso estiver deferida, automaticamente ao inserir o usuário e senha na tela de login, você será direcionado ao módulo Contribuinte. E quanto ao menu Ir para, além das funcionalidades Página Inicial e Liberar Sistema, estão disponíveis outras opções também. Lembrando que você, contribuinte, irá utilizar a página inicial. A liberação do sistema cabe no momento da implantação e configuração do livro eletrônico no município. E agora, de forma bem resumida, eu irei demonstrar a você, no novo livro, como ficaram os recursos mais utilizados. Iniciando pelas declarações. Bem, nesse item você encontrará a declaração de serviços prestados, a declaração de serviços tomados, a simplificada de serviços prestados e também tomados, a declaração de ISS fixo, declaração de despesas, faturamento, a importação de arquivos e também a declaração de taxas especiais. Iniciando pela declaração de serviços prestados, que se aplica exatamente igual à de serviços tomados também, esta é a tela que é apresentada a você, onde a primeira informação refere-se ao exercício e todas as competências são listadas, e para cada uma delas qual a situação. Para que você inicie uma competência ou ainda a encerre sem movimento, você deve clicar sobre este ícone da engrenagem e automaticamente serão apresentados a você os botões correspondentes às ações que você poderá fazer neste momento. Ou seja, você poderá iniciar uma declaração, poderá encerrá-la sem movimento, poderá informar as deduções e os valores recebidos em cartão. Vamos então iniciar a declaração. No cabeçalho, as informações de ano e competência, e logo na sequência você deverá informar a data de emissão, o tipo de documento, se é uma nota fiscal, nota conjugada, cupom fiscal, recibo ou outros. Lembrando que, a partir do momento em que você passa a emitir as notas de forma eletrônica, este tipo de documento não é mais possível estar contido em uma declaração de forma manual. Ele será sim incluído, entretanto, por meio da integração dos documentos emitidos no sistema de nota eletrônica e integrados automaticamente ao livro eletrônico. Os demais tipos de documentos aqui listados dependem exclusivamente de permissão no cadastro de contribuinte. Você deverá informar ainda se este documento está ativo, cancelado, substituído ou anulado, número inicial, final, a série correspondente, e aqui vem a grande mudança, a natureza da operação, semelhante à nota eletrônica, deverá ser selecionada, bem como a situação tributária do ISSQN. Ainda existe a opção de utilizar o documento descontado pela Prefeitura. No quadro abaixo, deverá ser informado o tomador, para o caso de uma declaração de serviços prestados, ou o prestador, para o caso de uma declaração de serviços tomados,
e, na sequência, os serviços que foram efetivamente prestados ou tomados, referentes a este documento que está sendo escriturado. Basta selecioná-lo, com a opção de buscar somente atividades vinculadas a este prestador ou a este tomador, ou ainda qualquer atividade. Automaticamente a alíquota já é apresentada de forma desabilitada. Deve ser informada a quantidade de vezes que este serviço foi prestado, uma discriminação deste serviço, o valor cobrado por ele, se houveram descontos ou deduções. Automaticamente, os campos de valores serão preenchidos pelo sistema conforme as informações inseridas anteriormente. Se houverem dados com relação a projeto ou obra, deverão ser informados neste campo. Preenchidos todos os campos necessários e obrigatórios, basta clicar sobre o botão Gravar. Esse processo fará com que este documento seja escriturado, seja registrado para a competência de janeiro de 2015. Esta declaração permanecerá aberta até que você faça o processo de encerramento. Para realizar o encerramento, você deverá estar no quadro onde são apresentadas as competências, clicar sobre o ícone referente à engrenagem, escolhendo a opção Encerrar. A partir deste momento, a competência será encerrada. Ao utilizar esta opção, como a competência não iniciada, ela será encerrada sem movimento. Caso você identifique a necessidade de reabrir esta declaração, basta clicar sobre o mesmo ícone, escolhendo a opção Reabrir para os casos onde esta não tenha sido paga, como neste caso está sem movimento, ou ainda a opção Retificar, neste caso, Reabrir. Você deverá inserir o motivo pelo qual deseja reabrir esta declaração e, posteriormente, clicar sobre o botão Enviar. Automaticamente, o setor de fiscalização receberá uma notificação sobre este pedido, irá analisar e deferir ou indeferi-lo. A partir daí, você poderá realizar as alterações necessárias ou ainda, caso indeferido, verificar junto ao fisco o que poderá ser feito com relação a esta situação. Quanto às demais ações relacionadas às declarações de serviços prestados ou tomados, ficam exatamente da mesma forma como eram realizadas antes, lembrando que todas as opções estão acessíveis através deste ícone, o ícone da engrenagem, apresentando habilitadas as opções que você poderá utilizar neste momento. Ainda em declarações, a declaração simplificada de serviços prestados e de serviços tomados também são exatamente iguais. Portanto, todas as instruções valerão para os dois tipos de declaração simplificada. Exatamente da mesma forma como a declaração normal, deve-se utilizar o ícone referente à engrenagem. Observe que está habilitado apenas a opção Declarar. Deve-se clicar sobre o botão Adicionar, selecionar a atividade em questão, informando o valor correspondente. Automaticamente o sistema irá apresentar o valor do imposto e basta clicar sobre o botão Gravar. Declaração salva com sucesso. Caso você identifique alguma inconsistência com relação a esta declaração, basta selecioná-la, clicar sobre o botão Editar, alterar o que for necessário, ou ainda adicionar, enfim, qualquer processo necessário. E caso você identifique que esta declaração está de acordo e possa ser encerrada, basta clicar sobre o ícone correspondente à engrenagem e selecionar a opção Encerrar. Pronto. Estas orientações, conforme já mencionado, servem tanto para a declaração simplificada de serviços prestados quanto de tomados. Ainda, no menu Declarações, ISS fixo. Assim como nas anteriores, é apresentado o quadro de competências, listando a situação de cada uma delas para o exercício em questão. Da mesma maneira,
Todas as ações são realizadas por meio do ícone representado pela engrenagem. Em declarações, despesas. Também, para as declarações de despesas, é apresentado no quadro quais os períodos que foram informados, qual a situação de cada um deles e o seu respectivo valor. Para iniciar uma nova competência, ou seja, para realizar uma declaração de despesa, basta informar o exercício desejado, a competência, informar a despesa previamente cadastrada, o seu valor, clicar sobre o botão Adicionar despesa e, ao final do processo, clicar sobre o botão Gravar. Desta forma, você estará registrando todas as despesas para a competência em questão. Após registrar todas as despesas correspondentes a esta competência, basta clicar no botão Encerrar. A partir do momento em que a competência estiver encerrada, existe a opção de reabri-la. Clicando sobre este botão, você deverá informar o motivo pelo qual deseja reabrir. O fisco receberá a notificação e irá analisar deferindo ou indeferindo seu pedido. Em declarações, faturamento. As declarações de faturamento, muito semelhantes às declarações de despesas, apresentam neste quadro quais as competências já declaradas, os seus respectivos valores e a sua situação. Para iniciar uma nova competência, basta selecioná-la, informar o valor das vendas. Observe que o campo do valor dos serviços e da situação é automaticamente inserido e gerenciado pelo sistema. E ao final, basta clicar sobre o botão Gravar. Na sequência, ainda em declarações, importação de arquivos. Este processo é exatamente igual ao que era anteriormente realizado, no qual você deve informar o exercício, selecionar a competência desejada, informar se o arquivo a ser importado refere-se a serviços prestados, tomados ou ambos, e por meio do botão Selecionar, informar qual a localização deste arquivo, enviá-lo. Após o upload, clicar sobre o botão Finalizar. E se desejar realizar a validação deste arquivo, deve clicar sobre este botão. Caso hajam dúvidas com relação ao layout do arquivo, pode-se utilizar este botão, visualizando as informações em tela, ou ainda utilizando o recurso de impressão. E para finalizar, em declarações, taxas especiais. Para realizar a declaração de taxas especiais, basta informar os campos obrigatórios e, ao final, clicar sobre o botão Gravar. E agora, para que você cadastre prestadores ou tomadores, não há mais a necessidade de estar realizando a sua declaração de serviços prestados ou de serviços tomados. Basta utilizar a opção disponível no menu, clicando no botão Novo, inserindo todas as informações necessárias e obrigatórias, e ao final da inserção dos dados, clicar sobre o botão Gravar. Após este momento, este novo registro, este novo tomador ou prestador, já estará disponível para que você o vincule no momento de realizar a sua declaração, seja de serviços prestados ou de serviços tomados. A emissão das guias de pagamento tornou-se ainda mais simples. Basta acessar a funcionalidade e verificar no quadro Guias de pagamento quais as guias que estão disponíveis para emissão e que são correspondentes ao exercício apresentado no campo acima. Para emitir os relatórios, a partir de agora é necessário selecioná-los no menu lateral, informando qual o exercício em questão, qual a competência que deseja verificar, se há um tomador específico ou não e clicar sobre o botão Emitir relatório. Exatamente da mesma forma, vale para o relatório de serviços tomados e não declarados, só que agora, após informar o exercício, selecionar a competência desejada, ao invés de informar o tomador, neste caso será um prestador.
Da mesma maneira, ao finalizar a inserção dos filtros, clicar sobre o botão Emitir relatório. O livro de ISS também teve filtros alterados. O exercício já vem pré-definido, você deverá especificar qual o período inicial e o período final. Para que tipo de declaração este livro de ISS deverá ser exibido ou impresso, para prestadoras, tomadoras ou ambas, e ainda com a opção de inserir os termos de abertura e encerramento. Deverá informar o número de ordem e clicar sobre o botão Emitir relatório. E para finalizar, auto de infrações. Você deverá localizar ou informar o auto que deseja emitir e clicar sobre o botão Emitir relatório. E a partir de agora, por meio do menu Processos, você poderá consultar seus saldos. Note que as informações são apresentadas todas desabilitadas, então o sistema automaticamente apresentará para você qual o valor bloqueado, valor liberado e o valor disponível. Ainda em processos, a solicitação de IDF continua muito semelhante ao processo que já era realizado anteriormente. Basta informar os campos necessários e obrigatórios e, ao final, clicar sobre o botão Gravar. A emissão do comprovante também é realizada por meio desta funcionalidade. Lembrando que, ao gravar esta solicitação, o fisco será notificado de que houve um novo pedido e deverá analisá-lo. Ainda em processos, a validação dos recibos de IDF também pode ser realizada. Deverá ser inserido o número do recibo e clicar sobre o botão Validar. E para finalizar os processos, é possível consultar a situação dos arquivos importados. Informa-se o exercício em questão, a competência desejada, qual o tipo de arquivo, se prestados, tomados ou ambos, e a situação específica que você está buscando, seja importado com ou sem erros, com advertências, sendo importado ou ainda em qualquer situação. Ao clicar sobre o botão Listar arquivos, eles serão apresentados neste quadro abaixo. Lembrando que a importação dos arquivos acontece atualmente por meio do menu Declarações e Importação de Arquivos. E no menu Processos, então, você conseguirá verificar a situação destes arquivos importados. Por meio do menu Opções, você poderá adicionar novos usuários ou até mesmo editar as permissões dos existentes. Exemplo, ao clicar sobre o botão Editar, você poderá conceder ou remover permissões que este usuário já tenha. É importante lembrar que caso o usuário esteja como administrador, independente das seleções realizadas com relação às funcionalidades, ele terá acesso irrestrito a qualquer uma delas. Do contrário, caso ele não seja um administrador, você poderá determinar quais funcionalidades específicas ele poderá ter acesso. Ao final da concessão ou da remoção de permissões, ou mesmo da inclusão de um novo usuário, basta clicar sobre o botão Gravar. Também em Opções, você poderá gerenciar os relatórios já emitidos. Por meio dele, você poderá novamente exibir um relatório já emitido, excluí-lo, verificar a sua data e hora de emissão e conclusão e se o processo ocorreu com sucesso ou não. Pode ainda realizar buscas por nome de relatório, informando data inicial e data final. Também o gerenciador de processos segue a mesma linha do gerenciador de relatórios. Você pode buscar por um processo em especial, a data inicial e a data final em que ele possa ter ocorrido, e ao clicar sobre o botão Localizar, as mesmas informações serão apresentadas. Qual o processo, data e hora de início, data e hora de finalização e se ele ocorreu com sucesso ou não. E a última funcionalidade disponível no menu de opções é o gerenciador de mensagens. Por meio deste gerenciador, você poderá enviar mensagens
para os usuários da entidade. Ao clicar sobre Nova Mensagem, deverá informar para quem esta mensagem será enviada, qual o seu assunto e efetivamente o texto. Poderá ser enviada diretamente, salva como rascunho ou ainda este processo cancelado. Você tem ainda a caixa de entrada, itens enviados, rascunhos, lixeira e a possibilidade de acrescentar novas pastas para uma melhor organização. E assim você aprendeu o que mudou no livro eletrônico. Espero que essas informações sejam úteis no seu dia a dia. Muito obrigada!